Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admar Martins. Estamos lendo a Bíblia. Já vou pedir para você deixar aquele like maravilhoso aqui no canal. Isso me ajuda bastante. E não paga nada, não é mesmo? Então vamos começar. Estamos em 1 Samuel. 1 Samuel 15. A desobediência de Saul na guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: Retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, dos cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Deus manda Samuel repreender Saul. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo. Levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: Bendito do Senhor sejas tu. Já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: Que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: Trouxeram dos amalequistas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: Fala. Então Samuel prosseguiu: Embora não considere a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles, até que sejam exterminados. Porque não obedeceste ao Senhor, mas te lançastes sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tornou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anatema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei.
Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois eu transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e eu dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa, e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois ele não é homem para que se arrependa. E Saul respondeu: Pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saul, e este adorou o Senhor. Agag é morto. Então Samuel disse: Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E, confiante, Agag foi até ele e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Samuel foi para casa em Gibeá de Saul. E Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte. Mas ele teve pena de Saul, e o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém e os líderes da cidade foram tremendo no seu encontro e perguntaram: Tu vens em paz? E ele respondeu: Venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abindab e o apresentou a Samuel e que disse: O Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samã, mas Samuel disse: O Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: Esses são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite que ungiu diante de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Pai Nosso para que
Nós continuamos sendo abençoados e protegidos. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, através do Pai Nosso. Vamos rezar esse Pai Nosso para a nossa nação, para o nosso capitão, Jair, Messias, Bolsonaro e a família dele. Porque as coisas vão se cumprir. Deus sabe de todas as coisas. Uma folha não cai se não for da presença dele. Fechem os seus olhos. Oh, maravilhoso eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, reunidos ouvindo 1 Samuel. E nesse momento nós queremos finalizar essa leitura, Senhor. Ó Pai, agradecendo por mais uma semana que está começando. E nós sabemos e confiamos em Ti, sabemos que tudo será concretizado de acordo com a Tua vontade, Pai. Só com a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia dessas pessoas que estão na frente desses QGs, Pai. Ó, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair, Pai, em tentação, livra-nos de todo e qualquer mal, Pai. Amém. Obrigada.